Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 15 desta obra, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Reservamos para o estudo de hoje o início de uma passagem que se encontra no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque quando se fala em caridade, nós nos lembramos quase que de forma automática das instruções que o apóstolo dos gentios destinou ao povo de Coríntio, quando Paulo diz sobre a necessidade de vivenciarmos a caridade no nosso dia a dia. Paulo diz assim, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e também o versículo 13 da sua famosa epístola. Abre aspas. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Vamos separar, parte a parte, essa passagem da carta de Paulo aos Coríntios para tentar esmiuçar um pouco mais sobre o entendimento do apóstolo a respeito deste assunto tão importante. Quando ele diz que, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, que seria como metal que soa ou como sino que tine. O que isso quer dizer? Na verdade, esse trecho é um alerta para todos aqueles que são oradores, sejam espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, ou qualquer pregador que fale dos ensinos divinos, dos ensinos cristãos, ou de qualquer religião que seja. De nada adianta ser belo, ser bonito nas palavras, na verbalização, e ser extremamente pobre na prática, nas ações, no comportamento, nas palavras, nos gestos, enfim, na postura perante a vida e perante os nossos semelhantes. O exemplo de mudança íntima, de renovação mental, de luta constante contra as imperfeições, contra as nossas más tendências, contra os nossos vícios, as nossas mazelas íntimas. Essa luta, esse exemplo, deve fazer parte da vida daqueles que se dedicam a divulgar a mensagem espiritual, a mensagem cristã, a mensagem espírita, a mensagem religiosa de uma forma geral. Jesus ensinou que conheceremos se a árvore é boa ou má
pela qualidade dos frutos que ela produz. Fazendo uma comparação, podemos dizer que a palavra, se ela não vier embasada por exemplos, se ela não for legitimada por um comportamento condizente com o que a pessoa está ensinando, ela também será como o sino que tine e que faz só isso. Ou seja, é o sino que faz barulho, que chama a atenção, mas não modificará os corações e as inteligências, que não levará uma mensagem de esclarecimento, de consolo, de conforto, de esperança. Ou seja, uma palavra vazia, uma palavra que só vai fazer barulho, mas que não vai acalentar, não vai instruir. Numa outra passagem, Paulo diz que, mesmo se tivesse o dom da profecia e que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda se tivesse toda a fé, de maneira tal que fosse capaz até de transportar os montes, as montanhas, mas se não tivesse caridade, nada seria, podemos interpretar da seguinte forma: ter conhecimento espiritual não faz da criatura um indivíduo caridoso. É o próprio Jesus Cristo que se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os ter revelado aos simples. Isso está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Aí Jesus está se referindo ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão sim à criatura uma maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso, devem os seus detentores modificar suas condutas e buscar a humildade. A fé, por sua vez, também não é sinônimo de caridade, porque, como o apóstolo Tiago nos ensina em sua epístola, a fé sem obras é morta em si mesma. Quer dizer, não adianta falarmos, batermos no peito e gritarmos para todo mundo ouvir que somos espíritas, que somos católicos ou que somos evangélicos, que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, na espiritualidade amiga. Mas se toda essa fé, se todo o conhecimento que adquirirmos, se ele não gerar bons frutos, não vai servir para nada. Do que adianta termos fé, termos conhecimento, mas se não colocamos essa fé e esse conhecimento para o nosso próprio aperfeiçoamento moral e espiritual, se não colocamos essa fé e esse conhecimento para auxiliar o próximo, para auxiliar o semelhante, não adianta nada. É uma fé morta, é um conhecimento estagnado que não produz bons frutos. E essa não é definitivamente a proposta do Evangelho do Cristo. Com a afirmativa de que, por mais fé que tivermos em Deus e em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos caridade, o apóstolo Paulo chama a atenção dos religiosos de uma forma geral. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é porta aberta para a ajuda do mais alto. Só que, se não nos ajudarmos, praticando aquilo em que acreditamos, através do nosso bom exemplo na conduta diária, qual a vantagem de possuir fé? Seria até uma vergonha dizermos que somos espíritas, que estudamos a doutrina dos espíritos e o Evangelho de Jesus, que muito mais do que crer nós sabemos que as coisas funcionam dessa e daquela forma. O que adianta tudo isso se eu não mudo o meu comportamento para melhor, se eu não ajudo o meu próximo? Que fé é essa, afinal de contas? Em outra parte da passagem, Paulo diz que, ainda que ele distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o seu próprio corpo para ser queimado, mas se não tivesse caridade, nada disso se aproveitaria. Como podemos entender isso? Olha, minha gente, dar esmolas, ajudar financeiramente, acabar com a necessidade material do próximo, tudo isso é extremamente importante. Mas é preciso fazer um alerta às pessoas que tudo depende da nossa intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos para as outras pessoas, ou então para aliviarmos nossa consciência, estaremos simplesmente nos enganando. Além disso, corremos o risco de ajudar ao necessitado, mas, ao mesmo tempo, humilhá-lo com um ar de superioridade de nossa parte que irá feri-lo em suas fibras mais íntimas. Temos aprendido com a doutrina espírita que a doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus, e isso nos torna irmãos de quem ajudamos e tem como único objetivo amparar e aliviar a dor do nosso irmão que sofre. Ainda nesse trecho, Paulo instrui de que nada adianta nos autoflagelarmos com o intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus. Não adianta nada disso. Mais importante, aliás, muito mais importante do que castigar o próprio corpo com privações e sofrimentos, é sufocar as más tendências, que são as verdadeiras mães de nossas desgraças. Aliás, sobre esse assunto, Allan Kardec nos traz um estudo muito interessante na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, em especial o capítulo referente à lei de conservação. Não adianta nos autoflagelarmos, porque isso não agrada a Deus. Muito melhor do que nos autoflagelarmos é fazer o bem, é cuidar da nossa renovação íntima, é auxiliar aquele irmão em maior necessidade. Isso sim é fazer o bem. Não nos autoflagelarmos. Isso não leva ninguém ao crescimento nem ao aperfeiçoamento espiritual. É um grande engano, é um grande equívoco que apenas o conhecimento das leis divinas, aos poucos, vai nos esclarecendo a respeito deste assunto. Em mais um trecho dessa passagem, Paulo diz assim: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Olha, o apóstolo está nos mostrando que a verdadeira caridade traz a resignação. O que é resignação? Resignação é o entendimento das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos. E vencer esses obstáculos nos garante o progresso espiritual. Então é buscar entender por que determinadas situações menos fáceis acontecem na minha vida e buscar condições, recursos, forças para vencer esses obstáculos. A resignação deve ser sempre ativa. Ela nunca deve ser passiva. Eu estou sofrendo porque Deus quis que fosse assim e eu não posso fazer nada para melhorar. Não, não é isso. A resignação ativa é: estou sofrendo, então deixa eu entender por que eu estou sofrendo. Buscar o entendimento das causas e entender que se Deus é justo e soberanamente bom e misericordioso, a causa ou as causas do meu sofrimento também são justas e visam, claro, sempre a minha melhoria espiritual. Então, eu sofro, eu compreendo, eu entendo por que sofro, eu aceito,
mas eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para me melhorar. Isso é caridade. É caridade para conosco mesmo. Ainda nessa passagem, Paulo alia a bondade para com todos, independente do momento. Por quê? Porque a vingança e o ódio corroem o sentimento e turbam os sentidos racionais, enquanto que o perdão enobrece o ser. Por isso a caridade, ela é sofredora, ela é benigna, ela não é invejosa. Ele ainda diz que a prudência deve fazer parte de quem busca caridade, pois ser leviano traz consequências inesperadas e o orgulho do homem pode contribuir para o seu afastamento de Deus. Mais à frente, o apóstolo dos gentios nos diz que a caridade não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E aí nós precisamos nos lembrar que no mundo atual, no mundo em que vivemos, onde o que mais vale para muitas pessoas é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca a decência e a fraternidade. Todos nós precisamos refletir sobre a seguinte questão: de que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com essas atitudes, com essas nossas atitudes? De que adianta? Com certeza, esta dor do próximo será revertida em desespero, em rancor, em violência, que mais cedo ou mais tarde, minha gente, acabará se voltando contra nós mesmos, contra nossos filhos, nossos amigos. Irritar-se é a melhor forma de perdermos a razão. Quem se irrita, quem perde as estribeiras, como se diz popularmente, acaba perdendo a razão. E por isso, a paciência e a sensatez fazem parte da caridade, porque levam o homem a pensar antes de agir. Dessa forma, nós devemos nos lembrar que a justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando as criaturas das mentiras, das intrigas, de tudo isso que envolve interesses pessoais. Através da prática da caridade, vamos ver prevalecer a verdade. E só ela, só a verdade, pode nos libertar da ignorância, conforme Jesus nos ensinou. Paulo ainda nos ensina que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós somos seres imediatistas, queremos tudo na hora, tudo no nosso tempo. Esquecemos que existe um tempo de Deus e que tudo tem a sua hora e que essa hora é sempre a hora correta, a hora certa. Pode não ser para nós, porque não temos uma compreensão mais dilatada acerca da vida, mas para Deus não resta a menor dúvida. Saber esperar é próprio da caridade. Quando a criatura amplia sua visão além da vida material, ela consegue ver no horizonte aquela luz que é necessária para manter-se animada e viva. A criatura busca na sabedoria cristã o esclarecimento para suas dúvidas e deixa de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio que só pode ser proporcionado pela vivência ampla e irrestrita da caridade. E o grande apóstolo termina dizendo que agora permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas que destes três, a maior é a caridade. Bem, meus irmãos, mudança íntima, humildade, obras, exemplo,
doação desinteressada, resignação, bondade, perdão, prudência, decência, razão, tranquilidade, sabedoria, justiça, amor ao próximo como a si mesmo. Isso é tudo o que Paulo diz sobre a caridade. Na verdade, trata-se de um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. A fé e a esperança, claro, são indispensáveis para uma existência sensata e confiante. São assessoras da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem de bem, libertando-se de seu egoísmo e encaminhando-se para o reino de Deus. Vamos lembrar um dos grandes lemas de Allan Kardec, o qual já citamos em programas anteriores. Todos os deveres do homem se encontram resumidos na seguinte máxima: fora da caridade não há salvação. Diferente de outras religiões que colocam como essencial para a salvação a frequência exclusiva em suas fileiras, a adesão aos seus dogmas, cultos, paramentos, rituais, a doutrina espírita, por outro lado, mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela feita em que religião for. Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida, mas sim resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E, inclusive, um dos lemas principais do Espiritismo é: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que nós ainda vamos estudar. Ora, os espíritos superiores, aqueles que já alcançaram um nível de evolução que lhes permite nos instruir com muita sabedoria, eles sabem das nossas limitações. E os ensinamentos de Jesus são exatamente para nos ajudar a superar essas limitações. Dessa forma, o que se espera do verdadeiro espírita ou do espírita cristão é o esforço constante em analisar-se moralmente e corrigir as suas mazelas, os seus vícios, as suas más tendências. Isso é reforma íntima, isso é renovação. E precisamos saber que isso é um processo. E um processo demanda tempo. Não acontece de uma hora para outra, mas é importante termos em mente o seguinte: sempre que percebermos que estamos fora dos atributos que constituem a caridade, precisamos erguer a cabeça, recomeçar novamente o caminho, sem desespero, sem pressa, mas com passos firmes, corajosos, tendo sempre à nossa frente a fé, a esperança e a caridade. Em nosso próximo programa, continuaremos com alguns comentários sobre esta passagem da Epístola de Paulo aos Coríntios. Agradecemos a todos pela companhia. Que Jesus, nosso querido Mestre, nos abençoe.